Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 3 e número 4 online. Eu coloquei no mesmo slide duas aulas, que é a aula deste dia 24 de abril, essa sexta-feira, e depois nós teremos aula só dia 8 de maio. Então eu já coloquei as aulas junto para vocês poderem estudar, tá bom? Sempre lembrando a importância de vocês participarem, estarem presentes na aula, no momento do Zoom para tirarem dúvidas e também baixarem os arquivos, os estudos e os artigos que a gente passa para vocês, tá bom? Então na aula de hoje, nessa sexta-feira, agora 24 de abril, eu quero que vocês tirem as dúvidas relacionadas aos nossos artigos, né? Como que foi para vocês enviarem, quais as dúvidas, faltou alguma coisa. E também quero que vocês entrem nas bibliotecas. Vou mostrar aqui para vocês. Então nós temos uma vasta biblioteca virtual em saúde pública. Uma vasta biblioteca. Nós temos aí a BIREM, nós temos aí, se vocês colocarem no Google, tá? A BVS é a Biblioteca Virtual em Saúde, vocês vão observar inúmeros artigos, né? Inúmeras informações. Então, a tarefa de hoje é que vocês pesquisem, tá? Eu preciso que vocês façam uma pesquisa séria. Então, veja, nós temos aí alguns sites da BIREM, do Ministério da Saúde, do OPAS Brasil, da Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, Faculdade de Saúde Pública, USP, Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, aqui, pessoal, nesses sites, vocês vão observar muito material. Vocês vão observar uma vasta gama de artigos, de materiais, de estudos, que vão complementar tudo aquilo que nós já vimos, tá? Então é importante que vocês entrem nessa biblioteca, que vocês pesquisem através de índices que vocês já estudaram, que eu vou ensinar aqui à frente. Então vejam, por exemplo, você quer saber sobre economia da saúde, epidemiologia, ética e bioética, comunicação e saúde, tem tudo aqui. Então aqui eu coloquei alguns ícones, alguns índices, para que vocês observem e vejam quantos índices e quantos dados a gente pode acessar, né, nessa biblioteca. Observem aí um pouquinho, por favor. Então vejam a vasta gama, os vastos índices que a gente tem, que a gente encontra, e que vocês podem se utilizar desses índices, tá? Então é bastante importante, mais uma vez citando, que vocês acessem todas essas bibliotecas. E aí o que acontece, pessoal? Um dos desafios da saúde pública é a falta de uma ação proativa, né, na captação da produção dessas instituições, né, desconhecimento dessa biblioteca de saúde pelo usuário, né? Então há uma necessidade da gente desenvolver estratégia de divulgação para atingir isso. É isso que eu estou fazendo com vocês, né? Inclusive, é necessário a gente fazer um treinamento para desenvolver mecanismos ainda para orientar esse uso dessa biblioteca, tá bom? Gente, então quando vocês entrarem nessa biblioteca de saúde pública, vocês vão ver lá que dá para pesquisar por todas as palavras, qualquer palavra, né? Vejam aí que tem literatura científica, tem congresso, tem centro cultural, tem indicadores de saúde, né? Tem terminologias em saúde. Então, pessoal, tem uma vasta gama aí que dá para passar dias, semanas estudando, ok? E aí, como eu disse, a pesquisa ela pode ser livre, por qualquer palavra, todas as palavras relacionadas, tem pesquisas avançadas, ok? E aí, dentro de tudo isso, dentro dessa pesquisa, vocês vão clicar, ok? Coloca no Google que seja, colocou lá saudepublica.bvs.br, já vai abrir assim uma gama muito grande para vocês, tá? Então vejam aí, por exemplo, tem ainda fontes de informação, tem áreas temáticas,
Então, como eu coloquei lá no outro slide, né? Acidente, administração, nutrição, atenção em saúde, ciência e tecnologia, ciências sociais e saúde. Então, vejam aí alguns ícones, como nós temos uma vasta gama para se pesquisar. E o que é interessante é que as pesquisas elas podem ocorrer de várias formas, ou como localizador de informações em saúde, aí você tem a pesquisa livre, você tem a fonte de informação. Gente, é igual ao Facebook, é bem tranquilo de mexer, né? E aí você consegue direcionar para as suas pesquisas o país que você quer ver, que você quer pesquisar, estudar, a região, tá? Então, por exemplo, a Superintendência no Controle de Endemias, a SUSEM. Então, você vai pesquisar lá específico pelas páginas, tá? Então, vejam aí pela foto que eu tirei, que dá para a gente pesquisar muita coisa, tá bom? Então, as bibliotecas é um dos caminhos para se alcançar a equidade na saúde, ou seja, todos tendo acesso, né, esse acesso eficiente e universal à informação. Isso aqui é de patrimônio público da população. Então, não são só os profissionais de saúde. Todas as pessoas que têm... Então, você vê uma pessoa que está lá num lugar longínquo, se ele tiver uma internet, e a maioria das pessoas hoje no celular tem acesso à internet, ela consegue fazer o acesso. Ela consegue ter acesso a tudo isso. Ela consegue ter essa informação. Então vejam que isso não é restrito a ninguém, muito menos aos profissionais de saúde. Aí nós temos, né, pessoal, a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, temos a Abrasco, congressos de epidemiologia, congressos de ciências sociais. Então a gente tem aí muita informação para que vocês possam acessar, pesquisar, estudar e passear um pouco por essa área. Eu sempre comento que a partir do momento que a gente entra na faculdade e depois para o resto da vida, se quiser, que estudar ele passa a ser um hobby, além de um hábito que a gente tem que ter durante a vida toda, ele é um hobby. Então, nos momentos de lazer, você estuda, tá? Então, no momento que você está lá, que você tem um tempinho, ao invés de você assistir aí essas coisas, não estou dizendo que não tem que se divertir, né, gente? Claro que tem também. Mas ao invés de ver algumas coisas aí que não agregam nada, vai andar pelos sites de saúde, pesquisar dados. Vocês vão ver que vocês vão agregar muito à vida de vocês, tá bom? Pessoal, aqui, esse sistema de vigilância epidemiológica, ele fala muito, né, sobre coleta de dados, ou seja, uma das funções do sistema de vigilância epidemiológica, e o VE significa vigilância epidemiológica, é justamente coletar dados, processar esses dados coletados, né? Então, a recomendação das medidas apropriadas, baseado no quê? Nos dados. Promoções de ações de controles indicadas, avaliação da eficácia das medidas adotadas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas, divulgação das informações pertinentes. Então, tudo isso está no sistema de vigilância epidemiológica. E cabe a nós, profissionais, observarmos, entendermos, coletarmos e desempenharmos todas essas funções. Então, o biomédico é um dos profissionais que vai desempenhar muito essa função também, tá bom? E quais os tipos de dados em vigilância epidemiológica que a gente observa? Dados demográficos, ambientais, socioeconômicos, dados de morbidade, notificações em alguns surtos, também dados de mortalidade. Então, tudo isso são informações que você pode buscar também e também alimentar esses dados através das notificações, tá? Tudo isso eu estou colocando de forma bem simples, bem leve para vocês, às vezes até as nossas aulas estarem online, né? Para que vocês absorvam isso e tenham esse entendimento dentro da nossa disciplina, tá bem? Aqui eu coloquei também uma taxa de fecundidade, então veja, aqui nós temos um dado, a taxa de fecundidade no Brasil de 1940 a 2000. Então vejam, a fonte é lá do Rio Grande do Sul, tá? Tem a menor taxa de fecundidade do país, 1,6.
Então vejam como que desde 1940, aí 1950 manteve, 1960 aumentou um pouquinho, e a partir da década de 70 começou a cair. E hoje, em 2000, né, isso foi coletado, suprimido até 2000, nós tínhamos uma taxa de 2,3, uma taxa de fecundidade. Então veja, tudo isso são dados que a gente alia, que a gente levanta, e depois pode fazer um gráfico, né? Tem vários tipos de gráfico que a gente também vai observar depois, tá? Vejam aí, ó, um outro dado. Proporção de mulheres de 25 anos de idade ou mais que realizaram algumas vezes exame preventivo para câncer de colo uterino por ano de estudo no Brasil. Então, tudo isso no ano 2003. Então, tudo isso foi levantamento de dados, né? Tudo isso foi anotação de dados. Dá uma olhada aí, por favor. Então, vejam a importância do levantamento de dados. Como que você vai melhorar um serviço, aprimorar um serviço, aprimorar um trabalho, se você não tem dados, se você não sabe mensurar? Então veja, sem instrução e menos de um ano, a taxa foi menor. Veja que 15, após anos de estudo, quem tem 15 ou mais anos de estudo, ele fez mais o exame preventivo. A mulher que tem mais anos de estudo, ela fez o exame preventivo. Então vejam, por exemplo, aqui, a importância de você agir mais em quem não tem tanta instrução, porque às vezes não entende a importância, né, de se fazer um exame preventivo. Então, quem tem menos anos de estudo, né, ele normalmente não vai fazer o exame preventivo. Você vê que quase a metade só faz o exame preventivo uma vez ao ano. Então, tudo isso são informações que a gente coleta, que a gente tem, que a gente observa, que é importante levantar esses dados. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria passar para vocês, né? Para que vocês tivessem essa orientação, ok? Pessoal, aqui nós temos a nossa aula do dia 8 de maio, né, na sexta-feira, sobre, dentro disso, dentro dos nossos dados epidemiológicos e vigilância epidemiológica. Aqui, então, já é o nosso quarto encontro online, tá bom? E aí eu quero citar algumas informações de vigilância epidemiológica para vocês, tá? Bastante importante que a gente entenda aí, por exemplo, que numa vigilância epidemiológica nós começaremos a falar então um pouco de doença. Então nós temos que observar aqui a identificação da doença. Como que eu observo isso? Através de sintomas, sensações subjetivas, percepções, observações feitas pelo paciente. Um exemplo, ele está com dor, náusea, fadiga, falta de ar, ele sempre vai apresentar um sinal, um sintoma, né? E os sinais são percepções, observações feitas pelo examinador. É importante a gente ter essa observação, tá? Outra característica dentro da vigilância epidemiológica que é importante é a identificação da doença. Então, a partir daí, nós vamos fazer testes diagnósticos, medidas fisiológicas, imunológicas, processos bioquímicos, que aí entra muito a área do biomédico também, né? Que a gente trabalha muito em análises clínicas. Então, vejam como que é importante o papel do biomédico, do analista clínico, dentro da vigilância, dentro da saúde pública, né? Então, eles são mais objetivos, porém não isentos de erros, tá? Também pode acontecer de ter erros, e que vocês vão observar aí no decorrer da disciplina de vocês, tá? Mas vejam como que esses testes, essas medidas, elas vão ter a participação efetiva do biomédico na identificação da doença. E para que ela serve, né? E você vai observar isso através de queixas clínicas, de dilemas de diagnóstico. A gente vai refinar a probabilidade da doença. Então, quando você identifica a doença, tanto para positivo quanto negativo, né? E lembrando que você pode ter falso positivo e falso negativo, isso vocês vão ver no decorrer das disciplinas que vocês vão ter, mas isso serve, pessoal, para refinar, tá? Para confirmar ainda as queixas que as pessoas têm. Então, na vigilância da saúde, nós vamos ter aí um monitoramento da situação de saúde, ou seja, nós vamos avaliar o que está acontecendo agora, quantos casos tem, por que está tendo
tanta discussão na saúde? Porque agora, pelo que falam, aí chegou os testes, né? Mas não pode ficar no achismo. Você tem que ter teste, você tem que ter exames, né? Os testes são os exames que confirmam bioquimicamente ou imunologicamente se a pessoa tem e desenvolveu aquela doença, além da clínica, é claro. Então, você vai monitorar a saúde, você vai ter a articulação das vigilâncias epidemiológicas, sanitária e ambiental, trabalhando em conjunto, observando cada situação, cada dado, né, para que ele consiga monitorar tudo isso e ter as ações necessárias. Ainda, gente, a gente tem um modo de atenção à saúde, ou seja, vai estar totalmente atento, cuidando, baseando-se em todos esses dados e também nesses testes. O que é o modo de atenção à saúde? É quando toda a população da cidade, né, a gente vale lembrar muito disso, que toda a população da cidade é usuário do Sistema Único de Saúde, todos. Ah, professor, mas eu tenho um plano de saúde, mas você tem direito ao SUS. Ah, mas eu não tenho direito, eu não tenho dinheiro, você tem direito ao SUS. Então, toda a população, tá? Toda a população é usuário do Sistema Único de Saúde, né? Então, no modo de atenção à vigilância à saúde, a gente contabiliza todos, ok? Todos, 100%. Pessoal, eu gosto sempre desse slide, né? Porque a vigilância em saúde é uma estrutura relativamente nova. Ela é uma estrutura institucional nos níveis federais, estaduais e municipais. Então, nós temos a vigilância em saúde municipal, a estadual e a federal. É uma secretaria em vigilância, tá, no Ministério da Saúde. Foi criada em 2003. E uma das atribuições principais dela, né, é que ela participa aí de programas nacionais de combate à tuberculose, hanseníase, hepatite, DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né, AIDS, doenças até então que eram supervisionadas por outras áreas. A partir daí, foi desenvolvido então ações de prevenção e controle dessas doenças, reunidas na mesma estrutura, possibilitando aí uma abordagem mais integrada e eficaz. Então, a partir daí começou a trocar informações, como que um age, como que o outro age, foi tendo um protocolo, um padrão disso tudo. E aí, junto com isso, a vigilância ambiental e a vigilância de agravos e doenças não transmissíveis, né, também foram trabalhando em conjunto. E ainda a vigilância à saúde do trabalhador, que também é muito importante, tá? Tudo isso faz parte da vigilância em saúde. Temos ainda, eu coloquei esse slide que nós temos ainda a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, que aí eu coloquei só um exemplo, né, que vai tratar, por exemplo, da qualidade da água, produtos e serviços, então, por exemplo, pessoal de trailers, lanche, saúde ambiental do trabalhador, a zoonose, que cuida bastante dos animais, os animais peçonhentos, da parte mais veterinária, né, a parte de alimentos, como eu já citei, algumas doenças transmissíveis e ainda doenças e agravos não transmissíveis. Então, tudo isso faz parte do SUS, também é saúde, tá? Pessoal, ainda falando um pouquinho dos trabalhadores no setor da saúde, é importante lembrar da responsabilidade, né, pela saúde de todos os moradores da cidade. Ela tem um importante papel, então, de responsabilidade, de educação, né, que é um papel de educador, sem abrir mão do papel da fiscalização. Então, não é só chegar e punir, né? É importante lembrar, você não vai chegar no estabelecimento e fechar porque ele está impróprio para consumo. Você vai orientar também como armazenar, como e principalmente de que maneira ele vai trabalhar. É um setor interdisciplinar, então tem ações integradas e articuladas entre as diferentes equipes. E aí intersetorial, ou seja, não é só o setor da saúde. Ele trabalha com a economia, com a administração, ele trabalha com os produtores rurais, enfim. Ele é intersetorial em todas as áreas do município, do estado e do país. Então, gente, assim, a partir daí, criou-se um novo jeito de fazer saúde. Criou-se novos profissionais fazendo saúde, capaz de auxiliar a população no desenvolvimento da reflexão crítica sobre o seu cotidiano e da capacidade de intervenção sobre suas próprias vidas e sobre o ambiente. Então, hoje, gente, não é só falar para o cara que ele tem que caminhar. Não é só falar para ele que ele tem que parar de fumar. É falar como,
é ajudar esse indivíduo a refletir, a ter uma reflexão sobre isso. É ajudar esse indivíduo a ter uma reflexão sobre tudo, tá? Gente, a população é sempre importante, eu cito isso constantemente. A população, ela é corresponsável. A população, ela também participa. Por isso que desde quando a gente tem as assembleias, por isso que quando a gente tem a Semana da Saúde, a gente chama a população para trabalhar junto, porque a população ela é responsável por também promover saúde e a proteção da sua própria vida. Ela é corresponsável, ela precisa conhecer as situações de vulnerabilidade da saúde, ela precisa participar nos esforços formais e cotidianos com prevenção, com espaços, estudos, identificando a necessidade e os problemas. Agora, por exemplo, no corona, nessa situação aí do Covid-19, da doença, é importante a população saber e colaborar com relação a usar máscara, com relação a ter essa responsabilidade também de cuidar dela e dos outros, tá? Então eu cito isso bem antes da gente ter a SARS-CoV-2, o Covid-19 e a doença, ok? Pessoal, então a vigilância de saúde é um trabalho para todos nós. Equipe, profissionais de saúde, educadores, técnicos, a população em geral. Então a saúde, gente, ela pede socorro no acolhimento e na submissão. Então nós devemos ouvir e acolher nossos clientes, que é a nossa população, saber acolher é o nosso maior desafio, pois os mesmos ainda não têm que aprender a ser acolhidos e não gritar. Eles não sabem por que as pessoas chegam nos postos de saúde, nos hospitais, elas gritam, elas reclamam, porque elas ainda não sabem, né, nem ser acolhidas. Então nós devemos ouvir ou ainda submeter nossos colaboradores. Vocês, estudantes, já têm que ter, ou melhor dizendo, poderiam e podem já ensinar e aprender com essa população e vice-versa, ensinar. Então isso é um trabalho gradativo, não vai ser feito de uma hora para outra, né? Então nós podemos aí aprender a submeter os nossos colaboradores. Vocês são os futuros funcionários dos postos de saúde, dos hospitais, dos laboratórios, das clínicas. Então essa consciência tem que começar a partir de agora, tá? Então a gente vai buscar o quê? Não vamos mecanizar que todo mundo é igual, todo mundo tem situações diferentes, né? A gente muitas vezes quer engessar as nossas ações, as ações dos outros. A individualidade é importante e perder a individualidade também é. Então é importante a individualidade pensando num todo também, ou seja, num bem comum, né? Pessoal, para encerrar, eu deixei aí duas questões que eu quero que fique na conversa. Nós não precisamos, por enquanto, entregar nada escrito, depois eu vou passar se precisar, né? Mas vejam aí, o cachorro encontra recém-nascida abandonada na Leste de São Paulo. Isso é uma notícia que teve aí há muitos anos atrás, tá? Uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma sacola plástica, a gente já ouviu várias notícias parecidas com essa, né? Então, uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma sacola plástica do supermercado, embaixo de uma árvore, na Vila Cláudia, zona leste de São Paulo, na noite de quarta-feira. O que você acha dessa questão? Onde essa notícia se encaixa na nossa discussão? Então essa é a questão que eu quero que vocês discutam, conversem, inclusive hoje, tá? E a questão 2, como trazer esses atores, a população, né, e até mesmo os colaboradores a esta participação? De preferência ajudando a escrever e a dizer o seu papel, tá? Então, como? Isso, a questão 2 é relacionada a toda a matéria que nós tivemos, tá? Como trazer essa população para a saúde? Para fazer saúde, para trabalhar com saúde, para entender saúde, para praticar saúde. E também pode usar, claro, um pouco da questão 1. Pessoal, muito obrigado. É um prazer sempre muito grande estar com vocês. Eu agradeço muito a participação de vocês e estou sempre à disposição. Um grande abraço. Tá? Um bom final de semana a todos e sempre estudando.